Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro, Senhor, esta live a Ti. Pai, abre os olhos do entendimento, abre os olhos do coração, traz a revelação da Tua palavra, Senhor, do oculto, do profundo e do escondido, daquilo que o Senhor quer conversar conosco, Pai. Que o Senhor quer revelar aos nossos corações, Pai. Senhor, eu repreendo toda distração, Pai, todo sono, tudo aquilo que tenta atrapalhar o Seu Filho nessa hora. Abençoa cada pessoa que está nessa live, Pai. Abençoa aquelas que ainda entrarão, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Eu te entrego, Espírito Santo, o controle dos meus lábios, da minha voz, do meu intelecto. Usa-me conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo de Deus. Essa live é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Espírito Santo de Deus, alcança corações sedentos, corações ansiosos para te receber. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João 19. É um capítulo que fala sobre a condenação do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele foi condenado ali para ser crucificado na cruz, onde os fariseus e os mestres da lei ali, eles fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado. Eles não tinham o direito de crucificar ninguém, de condenar ninguém à morte. Então, o que eles fizeram? Eles armaram, forjaram culpa sobre Jesus. Eles disseram que Jesus tinha dito que ele era rei e que ele estava disputando ali o lugar de César. Amém? O lugar de Herodes. Então, quando ele foi entregue a Pilatos, Pilatos declarou: boa tarde, seu João Pedro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pilatos declarou que não via nada, nenhuma culpa no Senhor Jesus, e entrou para dentro com Jesus, interrogava, o trazia do lado de fora, ali onde estava havendo o julgamento, e falava que não via culpa em Jesus. E mais uma vez ele fez isso e disse àqueles fariseus, aos mestres da lei, ali os rabinos, as famílias que detinham poder, no meio que eles estavam no meio da população, e falou que não achou culpa em Jesus. E esse povo ali, os mestres da lei, os fariseus, eles incitaram a população e começaram a gritar: crucifica-o, crucifica. Shalom, shalom, minha filha. Essa é a mesma população que uma semana antes, quando Jesus entrou ali em Jerusalém, eles receberam Jesus com ramos de palmeiras, declarando Hosana, Hosana nas alturas, comemorando a entrada do Senhor Jesus. Iam encontrá-lo onde quer que ele estivesse levando a palavra, iam em busca de cura, iam em busca de transformação, iam em busca de alimento. E essa mesma população que ovacionava Jesus uma semana antes, era a mesma população que neste momento estava clamando para que Jesus fosse crucificado. Pessoas que estavam em busca somente do seu proveito próprio, daquilo que eles queriam para si. E no versículo 18, 39, ele declarou, 38, que é verdade. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. E esse Barrabás era um criminoso. Era um homem que já havia cometido vários assassinatos, que estava lutando contra Roma. Era um revolucionário. Então, Jesus, ele não tinha culpa. Jesus era inocente.
E Pilatos, para dar uma chance ao Senhor Jesus, porque ele não queria de forma nenhuma acusá-lo, crucificá-lo, ele falou que tinha o costume de perdoar alguém e ofereceu o perdão a Jesus. Mas aquele povo, aquela turba, aquela população que estava raivosa, que só esperava ser atiçada pelos líderes judeus, clamava por sangue, queria ver o sangue de Jesus. Aleluia. E no capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Outras traduções dizem um manto púrpura. Zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e batiam em seu rosto. E em Marcos, no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Marcos 15, 17, porque o Evangelho de João, ele não se concentra muito naquilo que está acontecendo à volta. O Evangelho de João é mais concentrado, direcionado à pessoa do Senhor Jesus, a descrever o que ele passou, o que ele fez, e não aquilo que estava acontecendo à sua volta. Mas em Marcos 17, 15, 17 está assim: Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então saudavam zombando: Salve, Rei dos Judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Então, os soldados, aquela população, eles zombavam de Jesus de todas as formas possíveis. E batiam nele, o agrediam. Imagina um inocente sendo conduzido à cruz. O único erro de Jesus foi curar, foi purificar, foi libertar endemoniados, foi ressuscitar mortos. Shalom, shalom, Marinei, seja bem-vinda, minha preciosa. Então, Jesus só tinha feito bem para aquela população. E eles, principalmente os fariseus, os mestres da lei ali, eles temiam perder o seu poder. E Caifás declarou assim que Jesus deveria morrer por toda a população, porque eles tinham medo de perder o seu poder. Só que não adiantou nada, logo depois que Jesus foi crucificado, Roma veio com tudo para cima de Israel, o templo foi destruído, conforme uma passagem dos evangelhos que declara que Jesus chorou por Jerusalém, porque ela seria sitiada, o templo seria destruído. Aleluia! Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. E quando Pilatos disse isso, na versão Nova Almeida, ela é um pouco pesada, eu prefiro ela, mas é pesada para minha mesa aqui de fazer a live. Está assim: chegavam a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Essa versão aqui é a NAA. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando Pilatos ele fala assim, eis o homem, é como se ele dissesse: Jesus tinha sido açoitado, Jesus estava com a coroa de espinhos, a coroa de espinhos, ela entrava na cabeça da pessoa, eram espinhos grandes, enormes, não eram espinhos pequenos. Então ela entrava na cabeça da pessoa, eles devem ter empurrado à força, havia sangue, a face de Jesus estava deformada por aqueles espinhos. Aleluia!
E Pilatos trouxe Jesus ali para que eles vissem e declara: eis aí o homem, eis o homem. Que mal, com aquela figura de Jesus com uma coroa de espinho, derramando sangue, com a face meio deformada, sangrando. Ele quis dizer assim: eis aí o homem, que mal pode haver numa pessoa como ele, olha a situação em que ele se encontra. Eu não vejo culpa, eu não vejo pecado, eu não vejo motivo para que ele seja sacrificado. Já não é suficiente para vocês? Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica, crucifique. Eles estavam incitando a população. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e os crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos afirma: crucifiquem-no vocês, eu não vejo culpa nele, eu o interroguei, não há culpa sobre este homem. Mas os mestres da lei, os sacerdotes, eles temiam que Jesus se levantasse e que todos acreditassem que ele era filho de Deus, e eles iam perder o poder, o controle, a riqueza que eles tinham sobre aquela região, sobre aquela população. Eles não faziam isso porque eles estavam preocupados com as pessoas, eles estavam preocupados única e exclusivamente com seu benefício próprio. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, em Levítico 24:16, a palavra de Deus declara que aquele que se diz ser Deus, que blasfema o nome de Deus, ele deve ser apedrejado. Só que Jesus era realmente filho de Deus. Ele não disse que era Deus, ele disse que era filho de Deus. Aleluia! Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Mas por que Pilatos ficou ainda mais atemorizado? Em Mateus 27:19 está assim: como eu disse a vocês, os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, eles são mais detalhistas. O evangelho de João é concentrado na pessoa do Senhor Jesus. Em Mateus 27:19 está assim: nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Então a esposa de Pilatos já tinha vindo conversar com ele e já tinha o alertado a respeito de Jesus, que não era para crucificá-lo, que era para deixá-lo em paz. E então quando Pilatos ouve que os mestres da lei dizem que Jesus disse que era filho de Deus, logo após de receber essa notícia da sua esposa, ele ficou com mais medo, ele ficou mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu: você não me responde, não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Aleluia! Então Pilatos, ele teve medo. Ele sabia que não deveria crucificar o Senhor Jesus. Ele não via culpa em Jesus. A sua esposa já o havia advertido que era para deixá-lo em paz, mas ele cedeu à pressão que os sacerdotes, que os guardas, que a população estava fazendo contra ele. Ele não foi forte o suficiente para fazer a sua vontade prevalecer, mesmo ele sendo governador ali de Jerusalém, ele cedeu ante a pressão daquele povo, daquela população.
Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. E em Romanos 13, versículo 1 e 2 está assim: todos devem sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra as autoridades se rebela contra o Deus que o instituiu e será punido. Então Jesus fala: você só tem autoridade porque foi meu Pai que lhe deu autoridade. Por isso você tem autoridade sobre mim. Porque se meu Pai não lhe desse autoridade para me condenar, para me julgar, você não poderia fazer tal coisa. E Jesus fala: porque quem me entregou a você, os fariseus, aquelas pessoas que estavam lá fora gritando crucifique, crucifique, tem muito mais pecado do que você. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, aqui eles colocam Pilatos contra a parede de forma terrível. Ele se sente ameaçado, ele se sente forçado a crucificar Jesus. Como eu disse, ele cedeu ali à população, ele não foi capaz de manter a sua autoridade, ele detinha o poder teoricamente na mão, mas a pressão daquela população fez com que ele cedesse ali a gritaria. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento em hebraico. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Olha o pecado que aqueles mestres da lei, que aqueles sacerdotes, eles estavam fazendo tudo isso para que Jesus fosse morto. Era proibido a qualquer judeu adorar outro Deus que não o Senhor. Quando Pilatos fala: devo crucificar o rei de vocês, eles declaram: nós não temos rei nenhum a não ser César. Nós abdicamos de que Deus, ele seja o nosso rei, entregamos o reinado das nossas vidas nas mãos de César, nas mãos dos homens. Em 1 Samuel 8, no versículo 7, está assim: o Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. E em Êxodo 20, a palavra é bem clara. Deus fala: vocês não terão outros deuses diante de mim, não se curvarão. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si nenhuma espécie de ídolo. E ao declarar que o único rei deles era César, eles rejeitavam ao Deus ao qual eles estavam declarando que estavam querendo crucificar Jesus para preservar, porque Jesus foi contra Deus. Olha a gravidade do que eles estavam fazendo, tudo isso para que Jesus fosse morto, porque eles achavam que quando Jesus fosse morto, tudo estaria resolvido. Mas eles não contavam que Jesus era Deus e que Jesus voltaria, seria ressurreto. E até hoje ele fala as nossas vidas, fala conosco, ele é conosco, aleluia. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus, versículo 17.
A minha cidade está muito quente, a umidade do ar está muito baixa. Então, preciso tomar bastante água. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então, o Senhor Jesus, ele carregou a sua cruz. O Senhor Jesus, ele carregou a nossa cruz. A cruz de madeira que ele carregava representava os nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum. Shalom, shalom, pastor Márcio, seja bem-vindo. Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Ele foi morto, foi crucificado, foi condenado porque ele veio trazendo uma nova forma de conhecer a Deus. Ele veio apresentando o Deus como o nosso Pai, como um Deus que se aproxima de nós, como um Deus íntimo, não um Deus que está ali no templo, que nós podemos chegar no templo uma vez no ano, colocar a mão sobre um animal e os nossos pecados sejam tapados. Não. Senhor Jesus, ele veio trazer e declarar que ele era a luz do mundo, que ele era a água que saciava a sede, que ele era o pão da vida, e que o caminho para chegar ao Pai era através dele, porque ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, aleluia. E aí Jesus, ele saiu carregando a sua cruz, mas ele foi açoitado severamente, e ele provavelmente ele estava exausto, e ele desfaleceu. Shalom, shalom, Teresa, seja bem-vinda, minha amada. E ele desfaleceu ali no meio do caminho, aleluia, conforme está em Mateus, ali no 27:32. Deixa eu ler aqui que, como eu disse para vocês, João, ele só se concentra na figura de Jesus. Mateus 27:32. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então Simão de Cirene, ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz, porque a cruz era pesada, e Jesus não aguentou carregá-la. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aleluia! Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, o hebraico, o latim e o grego eram as línguas ali daquela região. O hebraico era a língua dos judeus, o latim era a forma com que os judeus se comunicavam com os romanos, e o grego era a forma ali de todo a forma do governo se comunicar, era a língua principal, como nós temos o português aqui, entendeu? Os judeus falavam o hebraico, a comunicação entre judeus e os romanos era através do latim, e o grego era a língua materna de Roma, que era usada em todos os locais. Aleluia! E Pilatos, ele manda escrever isso, Jesus Nazareno, rei dos judeus, nas 3 línguas, porque o lugar da crucificação era na entrada da cidade, todos que passavam ali veriam. E essa inscrição aqui, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, era acostumado colocar acima do corpo da condenação de quem seria crucificado. E ali era descrito o motivo pelo qual aquela pessoa morreu. Entendeu? Então, quando ele escreve Jesus Nazareno, rei dos judeus, esse foi o motivo porque Jesus foi crucificado, porque ele foi condenado, porque ele foi morto, porque ele disse que ele era rei dos judeus. Aleluia! Os principais
Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. A primeira vez, Pilatos, ele é firme ali com os sacerdotes, né? E eles vieram questionar que não era para tirar o rei dos judeus, mas Pilato, ele é firme. O que eu escrevi, escrevi, está escrito e não vou mudar. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. No Salmo 22:18 está dizendo assim: o salmista, ele fala, muitos salmos dele são proféticos, tem salmos que são salmos messiânicos, salmos que representam Jesus. E em Salmos 22:18 está assim: repartem minhas roupas entre si e lançam sortes pela minha veste. Tudo isso, cada vez que eles falam, João escreve assim: eles fizeram isso para que se cumprisse a escritura que diz: sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo, disse: mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Por que é que Jesus fez isso? Porque o pai de Jesus já estava morto. Então, quando a mulher fica viúva e quando Jesus, ali, o filho morrendo, ela ficaria abandonada. E em muitas passagens, João se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. E quando Jesus estava ali naquela cruz, crucificado, ele declarou assim: mulher, eis aí o seu filho, é João que vai cuidar de você a partir de agora, João que foi íntimo comigo, João que eu amo. E ele foi uma forma dele guardar a sua mãe, e uma forma dele demonstrar o amor ali pelo seu discípulo amado. A honra de entregar a mãe aos cuidados do seu discípulo, para que ela não ficasse desamparada, para que ela tivesse o que comer, onde se alimentar. Tanto é que a palavra declara: dessa hora em diante o discípulo a tomou para sua casa. Dessa hora em diante João passou a cuidar dela, passou a sustentá-la, passou a tratar ela com amor e carinho, cuidou dela no luto quando ela mais precisava. É isso que essa palavra está dizendo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. E em Salmos 22, também no versículo 15, está assim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E em Salmos 22:15 está assim: Salmos 22:15. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca. Aleluia, aleluia.
E aqui o Senhor Jesus, no Salmo 22, mais uma vez, Davi ele se refere ao Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Quer dizer que quando Jesus disse: está consumado, ele tombou a cabeça e morreu ali naquele momento. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque a palavra de Deus em Deuteronômio 23, ela vai dizer que se alguém fosse condenado à morte no período da tarde e ele fosse pendurado no madeiro, fosse pendurado numa árvore, assim que ele morresse, era necessário que ele fosse tirado, porque senão Deus amaldiçoaria aquela terra. E aqui declara, então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque o sábado era o dia da Páscoa, era a própria Páscoa em si. E os corpos não podiam ficar pendurados na árvore ou no madeiro durante a noite, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Aleluia. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, em 1 de João 5,6 está assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E quem que viu isso? João. Então, João está falando sobre si. Aquele que viu isso dá testemunho. Eu dou testemunho porque eu vi isso. E eu dou testemunho porque o meu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E o que significa ali quando aquele soldado, ele fura ali a lateral do corpo de Jesus e sai um fluxo de sangue e de água? Isso indica que Jesus morreu verdadeiramente como um ser completamente humano, com um corpo humano autêntico. E por que saiu sangue e água? Porque a posição da crucificação era uma posição extremamente dolorosa. A posição de ficar com os braços estendidos causava uma dor terrível. E quanto mais, shalom, shalom, graça e paz, irmã Clarice, seja bem-vinda. Quanto mais a pessoa ficava com os braços abertos, o corpo ia descendo. E quando o corpo ia descendo, apertava o pulmão, apertava o coração, e isso produzia uma dor terrível. Ao apertar o pulmão, o coração, a pessoa não conseguia respirar. E então eles colocavam um apoio nos pés ali na cruz, a pessoa se sustentava nos pés para que não morresse tão rápido. Mas havia um momento que a dor nos pés também se tornava suportável. E quando ela soltava o corpo, esse soltar o corpo explodia o coração, explodia o pulmão, e a água ela descia. E quando furasse do lado, era o sinal que a pessoa estava realmente morta. E quando saiu aquela água e aquele sangue, isso veio de encontro a que eles vissem. Foi um testemunho que Jesus era 100% homem. Entendeu? E em 1 de João 5 e 6, a palavra de Deus está assim: Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo, na água
e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu, ao sair água e sangue do seu corpo, o sangue de Cristo, ele perdoa os pecados, ele cura, e a água, ela traz purificação sobre o ser humano. Tanto é que nós devemos ser batizados para perdão dos nossos pecados. Aleluia. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: olharão para aquele a quem traspassaram, como está em Zacarias 12:10, em Apocalipse 17 e em Zacarias. Apocalipse 1:7 está assim: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. E em Zacarias 12:10 está assim: só um momento. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus, ela é muito forte. O Senhor Jesus, ele veio, ele entregou a sua vida pelas nossas vidas. Zacarias 12:10 está assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e seus habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Aleluia. Então, no versículo 37 está: e outra vez a Escritura diz: olharão para aquele a quem o traspassaram e chorarão amargamente por ele. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e tirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e de aloés. Então, José de Arimateia, eles eram sacerdotes. José de Arimateia e Nicodemos, eles eram mestres da lei, eles eram sacerdotes, eles tinham medo dos outros sacerdotes, mas eles eram discípulos de Jesus, ainda que escondidos. Eles não tiveram coragem de confessar isso, mas quando eles veem Jesus morto ali naquela cruz, eles se expõem. Eles não se preocupam mais com o que os outros sacerdotes estarão pensando deles. Ele se expõe. José de Arimateia pede para retirar o corpo de Jesus e coloca num túmulo dele. Nicodemos, ele traz cerca de 35 quilos de um composto de mirra e de aloés. E esses 35 quilos de mirra e aloés era porque os judeus, quando a pessoa morria, eles limpavam o corpo, passavam azeite, e aqui eles passavam mirra, que era um óleo finíssimo, muito cheiroso, era digno de um rei, a mirra e o aloés. Eles costumavam limpar o corpo, passar aquelas especiarias e envolvê-lo num pano branco. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele é colocado num túmulo dentro de um jardim. Então,
Deus, quando ele criou o mundo, ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher dentro de um jardim para que eles tomassem conta. E aqui o corpo de Jesus, ele é colocado num túmulo dentro de um jardim. Ele era Deus. E ele foi entregue. O espírito dele foi entregue e ele da mesma forma foi colocado dentro de um jardim. Então, nós precisamos nos preocupar mais com a nossa salvação do que com aquilo que as pessoas pensam de nós. Nicodemos, José de Arimateia, eles serviam a Jesus escondido porque tinham medo de perder o controle, tinham medo de perder a sua riqueza. E quantos de nós muitas vezes não aceitamos Jesus, não entregamos a nossa vida para Jesus com medo de sofrer chacota, com medo das pessoas falarem: agora você, depois de ter pecado tanto tempo, agora você quer ser santo. Não importa, meu irmão, o que as pessoas dirão sobre você. Elas falarão sobre você de qualquer forma. Se você fizer o bem, elas falarão. Se você fizer o mal, elas falarão. Mas não se esqueça, a salvação é individual. Você é responsável pela salvação da sua alma. Naquele grande dia, quando estiver dois caminhos que Jesus vai colocar os bodes para o lado esquerdo e as ovelhas para o lado direito, e você falar assim: eu não me converti por causa que fulano tirou chacota de mim. Talvez você veja fulano do lado das ovelhas e você que se deixou levar por aquilo que as pessoas falavam a seu respeito pode estar do lado dos bodes e pode ouvir Jesus falando: afasta-se de mim, eu não te conheço. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com aquilo que Deus espera de você. Jesus, ele fez o bem para todas aquelas pessoas. Ele curou enfermos, ele libertou cativos, ele alimentou aquela população por 2 vezes faminta que estava à volta dele. E aquelas mesmas pessoas gritaram, menos de uma semana depois, que queriam que ele fosse crucificado. As pessoas que ao entrar, quando ele entrou ali em Jerusalém, montado no jumentinho, que aclamavam: Hosana, Hosana nas alturas. Agora gritavam: crucifica-o. Se as pessoas quiserem te condenar, elas te condenarão. Você não é responsável pelo que as pessoas pensam de ti. Você é responsável pelas suas atitudes e você não tem que convencer ninguém a respeito de nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de todas as pessoas, Senhor, por aquelas que entraram nesta live, Senhor, e por aquelas que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos do coração, Senhor, para que eles possam receber a revelação, Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, Pai. E tudo isso foi por amor. Ele se entregou naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas feridas fossem curadas, Pai. Foi por amor tremendo, Pai. Ah, Espírito Santo, fala em cada coração, fala em cada alma, em cada espírito. Revela o amor do Senhor Jesus. Ah, Pai, tem piedade e misericórdia das almas que anseiam por Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu seja adorado, louvado e glorificado através da minha vida, no nosso meio. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Ah, Pai, eu Te louvo, Senhor. Eu Te glorifico em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Aleluia.